Bom dia para todos. Gostaria de dividir um vídeo com vocês hoje e a gente vai falar sobre Deus ou sobre Jesus. Jesus é Deus? O que vocês acham, né? Eu vou te mostrar tudo mentira de Jesus e a Bíblia dos cristãos. Como eu vou fazer? Eu vou te mostrar pelo o último livro, Malaquias dos judeus. Essa época, cristianismo e Jesus não existiam. Ok, o vídeo de hoje vai sobre Malaquias 3 e 4. Mostram que Jesus não é Deus, João Batista não é Elias e Jesus não é o Messias judeu. Também pode mostrar pelo livro Jeremias 31, que fala sobre uma aliança nova de Javé, não de Jesus, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nessa época não tinha cristãos e Jesus e os cristãos que não existiam uns 500 anos antes de Cristo, né? Na época de Malaquias. Malaquias, o público de Malaquias, o livro de Malaquias, assim como Jeremias, foi escrito no período pós-exílio, uns 500 anos antes de Cristo. Não tinha cristianismo. Jesus, Paulo, Mateus, Lucas, Marcos, João Batista não existiam, né? E essa época era depois de Nabucodonosor destruirá Jerusalém e seu templo, 586 a.C. E é dirigindo diretamente aos sacerdotes de judeus e ao povo de Judá, que foram infiéis a Deus e indiretamente às nações vizinhas, como o Egito e Babilônia, né? E Deus era bravo, ele queria fazer uma punição sendo o grande dia de Javé, né? O Jeová, o Senhor, né? Também Malaquias fala sobre um anjo da aliança. O mensageiro está forçado na purificação do templo judaico. É nada a ver com o cristianismo. O estado espiritual do povo judeu, né? E, logicamente, uma possível restauração do relacionamento entre Deus e seu povo, judeus e as nações vizinhas, né? Todas as quais adoravam os deuses cananeus, como El, Baal, Asherah, planetas, Sol, Lua, estrelas. A Bíblia está cheia dessa história, né? E a doutrina cristã, aqui vamos começar com uma coisa profundamente o que eu quero mostrar para vocês, né? Na doutrina cristã é que o precursor Elias deve vir antes do Messias. O próprio João Batista confirmou na Bíblia cristã que ele não é o precursor Elias, João 1, versículo 21. Os sacerdotes, como Caifás, na época, como a Bíblia diz, né? Eles perguntaram a João Batista: é tu Elias? E João Batista respondeu: não, não eu sou. Então,
Imagina, se Elias não é o precursor do Messias, mas só um homem normal, chama João Batista. O que é a conclusão dessa história? A doutrina não deu certo. Quando Jesus chegou, nada deu certo das profecias messiânicas. Jesus morreu, pronto, acabou. Então a doutrina não deu certo e o verdadeiro Messias judeu também não poderia ter vindo, entendeu? E certamente não um Messias cristão, um Messias mentiroso. Todo do pacto do Davi não deu certo. O Messias judeu fica para sempre. Jesus morreu. Pronto. Ok. Malaquias capítulo 3, né? Ele explica um texto. Eis que envio o meu anjo e ele abrirá o caminho diante de mim. E, de repente, o Senhor a quem vocês buscam vira ao seu templo, dos judeus, né? E eis que o mensageiro, né, de aliança a quem vocês desejam está chegando, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa é a prova aqui. Essa palavra aqui em hebraico, essa palavra quer dizer o Senhor dos Exércitos, Yahvé, em hebraico aqui, e aqui em grego, Curios, o Senhor Yahvé. É nada a ver com Cristo, nada a ver com Jesus, é tudo mentira. Vocês cristãos não estudam a Bíblia. Esse livro de Malaquias prova tudo mentira de Jesus e a história no Novo Testamento. Eles pegam textos dos judeus, da Bíblia hebraica, o Tanakh, né? E usam esses textos para um novo cumprimento, para uma segunda profecia. Essa é a mentira do Novo Testamento. Mateus, Paulo, Marcos, Lucas, João, todos é mentiroso. Então, esse texto prova que o Senhor a quem vocês, judeus, né, buscam é o Deus da justiça. É o Senhor dos exércitos, Yahvé, o tetragramaton, né? Você conhece, né, como cristão. Então, esse vídeo você nunca vai esquecer, você vai sempre pensar nesse assunto aqui, porque acabou com o cristianismo. Eu vou continuar, né? Aqui pode procurar no Bible Hub o NEP Search do Brasil, né? São sites onde pode procurar os textos originais. Essa palavra aqui pronuncia Curios, é o Senhor. Em inglês é the Lord. Então, já provei, é Deus, é Yahvé, é Jeová, Yahvé, o Senhor dos judeus, desculpa. O Senhor Deus. Pronto, não tem dúvida. Né? Não tem dúvida. Mas o que os cristãos fazem? Olha aqui. Essa é uma Bíblia da Holanda. Eu traduzi, né? Desculpa, viu? Aqui, eis que eu envio. O que cristãos falam, né? Na verdade, eram os líderes religiosos no primeiro século que fizeram isto. Pode procurar no internet.
eu envio. Estas são as palavras do Senhor Cristo. É mentira. Meu anjo, né? O mensageiro. Quem tem anjos? Jesus? Não. São anjos de Deus. Então, Deus prova aqui que é um anjo de Deus, que Deus, enviou. Esse anjo, né? Número 2, meu anjo de Deus. Os cristãos, né? Explica o seguinte, o meu mensageiro, a saber, João Batista. E colocam textos do Novo Testamento. Isso é ridículo, né? É o anjo de Deus, não um anjo de Jesus e nem João Batista. Ele não existia. Não tinha João Batista, não tinha Jesus nessa época. 2, né? Que preparar o caminho diante de mim. Quem está falando essas palavras? É Deus, não Jesus, né? E aqui, com número 3, preparará, isto é, que removerá todos os obstáculos, né, por sua pregação. É mentira. É conexão para eles, para Jesus. Mas é o Deus que está falando isto, né? Eles falam aqui 4, rapidamente. Conexão de João Batista. Mesma coisa. É mentira. Vira ao seu templo. De quem é esse templo? É o templo de Jesus? Não. Jesus tem nada. Ele não existia ainda. É o templo do Senhor, Deus. Entendeu? Agora, cristão. O Senhor aqui. Eu já provei, esse Senhor é Deus, né? A quem vocês, judeus, procuram. Ou seja, o anjo da aliança. É o próprio Deus. É nada a ver com João Batista. É ridículo. Porque nessa parte da Bíblia, João Batista vai chegar no Novo Testamento. Esse Elias, né? Ele vai chegar daqui no final do capítulo 3, no outro jeito. Eu vou te mostrar depois. Então, para vir ao seu templo, número 5, né? Isto é Cristo. É ridículo. É Deus. Mais uma vez. Abra a mente, cristão. É Deus que vir ao seu templo, né? Ai, ai, ai. É o Senhor. Aqui tem a palavra em hebraico e em grego. Você quer mais prova, cristão? Você está dormindo? Pensa bem. Vai para seu pastor na sua igreja, pergunta, leva esse texto, vai para ele e vai perguntar. Quem é esse? É Deus ou Jesus? Ai, 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 ai. Ok, vamos continuar. Aqui, número 8. Em quem vos desejais, eis que ele vem. Diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma prova. Todo texto é o Senhor Deus Yahvé. Jeová. Javé, né? Então, aqui fala sobre o anjo da aliança. Eles falam é Cristo. É o próprio Deus que fez uma nova aliança com os judeus. Pode ler no livro Jeremias 31, versículo 31. Essa é a aliança de Deus
Javé como o povo naquela época. Aqui eu mostro a mesma coisa na Bíblia dos cristãos, né? LTT, Bíblia literal do texto tradicional. Olha aqui. Eis que eles falam a palavra viva, é uma conexão com Jesus quando ele chegou na carne. É ridículo. É ridículo. Pensa bem. A palavra viva é Jesus na carne. Mas no texto é Deus, né? Enviou, o meu mensageiro. Eu coloquei aqui abaixo o mesmo texto e coloquei as palavras verdadeiras, né? É Javé. Enviou o meu anjo. É o anjo de Javé. É como mensageiro. Anjo de Javé. Que preparará. Desculpa, eu sou holandês, né? O caminho diante de mim. É Cristo? Não, é Javé. E de repente virá ao seu templo o Senhor, Javé. Mais uma vez, a quem, Javé, vos buscais, judeus, a saber, o mensageiro, o anjo de Javé, da aliança. Eu expliquei já sobre a aliança, não é como cristãos. Não tinha cristãos, né? Quem é Javé, vós desejais, eis que ele, Javé, vem, diz o Senhor dos Exércitos. É tudo conectado para Deus, nada a ver com um Cristo, com um Messias mentiroso, nada. Nada, 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 nada. Então, agora vamos chegar da entrada de Elias. É no final do capítulo 3. Desculpa. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Era naquela época. O Elias, profeta de Israel, durante o reinado do rei Acabe, por volta de 940 a.C., né? E era perto do fim do reinado do rei Jeorão de Judá, nada a ver com cristãos, né? 900 anos antes Cristo. Pode ler no 2 Crônicos e 2 Reis. Então, porque Javé mandou o profeta Elias antes o grande e terrível dia do Senhor, porque tem essa explicação. Na Bíblia hebraica tem mais de 8 dias do grande Senhor, né? Javé. É uma conexão, os cristãos fazem isto com Armagedon, no livro Revelação, né? O último da Novo Testamento dos cristãos, né? Mas é o dia do Senhor Javé, nada a ver com Jesus. Então, os cristãos criam como Armagedon uma arma muito poderosa para criar medo na mente dos cristãos. Você tem aqui voltar a Deus, Jesus. Não, é nada a ver com Jesus, mas é um assunto para um outro vídeo, né? Esse Deus era bravo porque naquela época eles adoravam Baal, Asherah, politeísta, muitos deuses, né? E a condição espiritual e moral de Israel havia caído. E o rei Acabe adorou o bezerro de ouro. É o deus El.
É o primeiro Deus de Israel. El é Deus. Depois muda para Javé. Pode ler na Bíblia. Acabe, o rei de Judá, né? Ele adorou Baal. Eles foram no templo de Jeová adorar Baal, Asherah e estrelas, a lua, o sol. Muita coisa politeísta. Por isto, na Bíblia, o Deus fala sobre um dia, um grande dia de Javé, né? É só isto. O profeta Elias chegou lá para ajudar o povo judeu. Nada a ver com o cristianismo. É ridículo. Ok, no final das contas, a conclusão: João Batista não é Elias e Jesus não é Deus e nem o Messias. João Batista não preparou um caminho para o Messias, né? O verdadeiro Messias judeu não chegou, porque ele fica para sempre. E Jesus foi embora, o Jesus dos cristãos. Quais são as consequências para os cristãos? Vocês cristãos, Jesus não nasceu de uma Virgem Maria, não. Essa é uma história impossível. Pelo Espírito Santo, grávida uma mulher, o Espírito Santo é Jesus. E o Espírito não tem testículos, não tem esperma para engravidar uma mulher. Isso é ridículo. Jesus não foi batizado pelo Espírito Santo. Porque ele não precisava. Ele era o Espírito Santo. A Trindade. Isso é ridículo. Enquanto João Batista batiza só com água, ele não tem poder nada. E ele não é Elias. Jesus não morreu para os nossos pecados. Gente, pensa bem. Isso é uma história para criar medo e controlar as pessoas, né? Jesus não fez uma nova aliança. Nada disto. Eu já expliquei, mas leia no Jeremias 31, versículo 31, começa essa história. O Paulo faz uma conexão com esse livro de Jeremias para criar essa mentira. Eles roubam os textos, colocam no novo livro do Novo Testamento e criam uma segunda profecia, né? Jesus não é um mediador, nada. Jesus não é o filho de Davi, nada isto. E Jesus não é filho de Deus, impossível, né? Aqui tem um livro de Jason Ferrer, Jesus mentiu. Eu li já 2 vezes esse livro e esse livro me ajudou muito. Abre a mente sobre como Jesus mentiu. Tudo é explicado, capítulo por capítulo. É muito bom, ótimo. Então procura Jason Ferrer no YouTube, compra esse livro, é barato e sua vida vai mudar, com certeza. Ok, eu falei sobre a nova aliança. Deus fez isto com 12 tribos de Israel e uma delas é Judá, e não como os cristãos. Eles não existiam, é simples, não tinha cristianismo. Só começou no 1º século. Então, quem vem em primeiro lugar na sua vida? Oh, muito obrigado por assistir e boa sorte para todos no caminho para procurar a verdade sobre Deus, a Bíblia, né? Porque
É tudo mentiroso. Eu provei com esse vídeo. Espero que vocês gostam desse vídeo. Pode dividir, pode dar para outras pessoas. E um forte abraço. Amo vocês todos. Um forte abraço do John da Bíblia.